Revoltada, a médica interrompe o plantão para desabafar. Tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! E a secretaria, o governador não faz nada! Cadê o Dom Pedro II? Nós somos sobrecarregados! Eu sou diabética e hipertensa! O Dom Pedro II tá lá com médicos, não atende porque não tem cama! Eu já tô de saco cheio, eu vou ser punida por uma boa causa! Eu me toquei, falei assim, pô, todo esse negócio de Olimpíada é sensacional, preciso usar como desculpa pra tudo. Então tudo que eu tenho que fazer agora é fazer pra Olimpíada. Isso é pra Olimpíada. Tem coisa que tem a ver com a Olimpíada, tem coisa que não tem nada a ver, mas eu uso. Por favor, meu ego, não dê força ao prego. Eu tenho a segunda maior PPP do Brasil, que é o Parque Olímpico. O Parque Olímpico está sendo feito 1 bilhão e tanto com recursos privados. Tem a maior concessão de saneamento do Brasil, que é metade do território da cidade, com recursos privados. E tem a maior concessão rodoviária do Brasil, que é a Transolímpica. Então, ao mesmo tempo que eu aumentei muito a capacidade de investir do governo, eu não tenho preconceito nenhum com o privado, não, entendeu? Vou mostrar para você um vídeo gravado por um médico durante uma cirurgia. Esse médico reclama da falta de material no maior hospital público do Rio Grande do Norte e protesta, informando que não tem fio para fechar o tórax do paciente. A equipe médica registrou em vídeo a falta de material para concluir a cirurgia. Como é que eu vou fechar aqui, ó? O tórax está aberto aqui, ó. Eu tenho que fechar isso aqui com fio de aço. Eu não tenho fio de aço para fechar isso aqui, ó. Como é que eu vou fechar esse paciente? Não tem como eu fechar. No Valfredo Gurgel não tem fio de aço. O paciente está aberto. Eu não tenho como fechá-lo. De quem é a culpa disso? Fio de aço custa muito barato. O paciente que levou uma facada no peito foi operado às pressas no hospital Valfredo Gurgel. O cirurgião responsável pelo procedimento também é presidente do Conselho Regional de Medicina. O que levou o senhor a tomar uma atitude dessa de gravar um ato cirúrgico? Olha, porque é importante que nós façamos o registro dessas coisas, porque somente assim você tem como provar o que realmente está acontecendo com a população. Nós agimos pelo princípio da necessidade. Nós precisávamos fechar o paciente e tivemos que usar um material inadequado por falta do fio de aço. No Hospital Valfredo Gurgel, são atendidos por dia, em média, 400 pacientes. É o maior pronto-socorro do Rio Grande do Norte. Quase 2 semanas depois da cirurgia, continua faltando fio de aço no Hospital Valfredo Gurgel. E não é só, também faltam antibióticos e remédios para pressão. Nós recebemos, num período de 12 horas noturno, 5 baleados e 7 esfaqueados. Agora, se esse hospital é voltado para o trauma e é o ponto final da rede estadual, imagine você o nível, o grau de ansiedade e estresse que os profissionais estão submetidos na linha de frente durante um plantão desse. A diretora do hospital diz que já tem o fio de aço. No dia seguinte, nós conseguimos emprestado, ele fechou com fio inadequado e atualmente o hospital Ao detalhar o corte, o governo assegurou que serão mantidos os recursos para programas como o PAC, de aceleração do crescimento, o Minha Casa Minha Vida e o Brasil Sem Miséria. Já os Ministérios da Saúde, das Cidades e da Defesa foram os mais afetados com bloqueio de mais de 12 bilhões de reais. O orçamento da saúde, por exemplo, caiu de 77 para 72 bilhões. Renato, a relação numérica médico por paciente mostra que não faltam médicos. O que há é que médicos não querem se arriscar onde faltam meios para exercer a medicina, numa época em que cada vez mais famílias de pacientes e Ministério Público entram na justiça contra o erro médico. Além disso, muitos médicos recebem ofertas de trabalho no interior com bons salários, que são pagos nos primeiros meses e depois recebem calote. Diante da incapacidade de administrar a saúde pública, os governantes preferem culpar os médicos, para quem não dão meios de trabalho. Há médicos que eram do Rio de Janeiro e agora trabalham em Brasília, por causa dos salários e condições de trabalho nos hospitais públicos do Rio. E o que acontece em Minas Gerais se repete em Brasília em escala maior. Em alguns hospitais públicos, 70% dos pacientes vêm de fora. De Goiás, de Minas, da Bahia, do Piauí, do Maranhão. O Hospital do Gama, onde nasceu Kaká, perto do estádio recém-reinaugurado, é um deles. Há 40 anos sem reformas, tem infiltrações, 2 das 3 máquinas de raio-x não funcionam,
Não há tomógrafo ou mamógrafo, faltam médicos para o neonatal, mas sobram filas e fica difícil atrair médicos para um lugar desses. Prefeitos compram ambulâncias que já foram objeto de escândalo para transportar doentes para fora do município. Por fim, pode piorar. Eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: nós temos, de fato, um processo de melhoria, nós vemos melhorando crescentemente a saúde pública no Brasil. Eu tive a honra de participar do governo do presidente Lula quando esse processo tem início. Trata-se de uma confissão de incompetência administrativa. Está provado que o governo arrecada demais, bate todos os recordes de receita, tanto em relação a períodos anteriores como em relação ao produto interno bruto. Os recursos existem, o que falta é competência de gerenciamento, honestidade e organização. O senhor acha que